Boa noite, família! Boa noite, comunidade! Sejam bem-vindos em mais uma aula, mais uma terça-feira, eu e você aqui, ó, juntinhos! Que maravilha, que maravilha! Seguinte, galera, hoje a nossa aula vai ser sobre tosse, tá? Quais os tipos de tosse? Quais as perguntas assertivas que um farmacêutico deve fazer para o paciente para identificar aí o tipo de tosse ou a causa, né, dessa tosse? Quais os tratamentos? O que o farmacêutico pode fazer para ajudar um paciente com tosse? Quais os tratamentos farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos? Quais as vendas adicionais? Então, isso aqui, gente, é um passo a passo. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo que, ó, depois dessa aula, jamais você vai ter dúvidas, jamais, tá bom? Ó, então o nosso passo a passo lá dentro do curso Farmácia Essencial, o meu método é sempre trazer o quê? A doença, os sintomas, né, dessa doença, tratamento farmacológico, não farmacológico e as vendas adicionais. Mas é claro, antes de entrar nesse assunto principal, eu quero trazer o que aqui pra você? Existe um passo a passo dentro do atendimento. Né? Dentro do atendimento, vamos supor, o paciente chega lá para você, a primeira coisa que você tem que fazer para atender esse paciente, o que é? É a abordagem, né? Você vai abordar esse paciente para então você buscar aí fazer as perguntas, fazer a anamnese, a entrevista, sei lá como você prefere chamar, para então depois você fazer a indicação farmacêutica, certo? É assim que funciona? Então, dentro da abordagem ao paciente, existe o quê? Tem um método que eu gosto muito de utilizar, inclusive tá lá no módulo 0 do curso Farmácia Essencial, a gente fala sobre os perfis do cliente. Então, essa parte de perfil de cliente você vai usar onde? Aqui nessa etapa, na abordagem do seu cliente, né? Você vai identificar o tipo que é o seu cliente para então você abordar ele da melhor forma possível e para você fidelizar esse cliente já de cara ali nessa primeira etapa. Depois, na segunda etapa, o que é? É identificar o problema de saúde dele, né? Tá, Dai, mas como que eu vou identificar o problema de saúde dele? Você vai avaliar os sinais e os sintomas, né? Para isso, você precisa conhecer a doença. Você precisa conhecer o que é a doença, quais são os sintomas, quais são os sinais, quais as possíveis causas que pode estar causando essa tosse, que é o assunto da aula de hoje, né? Então, você precisa conhecer a doença. Depois, o terceiro passo vem, então, a sua conduta, que é a indicação farmacêutica ou encaminhamento para o médico, né? Lembrando que sempre a gente vai poder ajudar o nosso paciente. É por isso que dentro do curso Farmácia Essencial, eu falo também de tratamento não farmacológico e de orientações. Porque às vezes você não vai poder fazer uma indicação farmacêutica para o seu paciente, mas você vai poder fazer uma orientação para ele, você vai fazer uma orientação de tratamento não farmacológico ou até mesmo do medicamento que ele já utilize. Talvez ele não esteja utilizando o medicamento da melhor forma possível. Por isso que você tem que conhecer do medicamento, porque quando você conhece do medicamento, você consegue fazer essas orientações para ele. Às vezes, uma simples orientação, o paciente ele já vai ter uma melhora no seu tratamento. Quem aí já atendeu um paciente que estava usando o medicamento errado, no horário errado, do jeito errado, é para usar em jejum, tá usando após refeição, é para usar após refeição, tá usando em jejum? Já aconteceu isso com você, Farma? Coloca aqui para mim nos comentários, já aconteceu. Comigo já aconteceu. Por isso que uma das perguntas assertivas que eu sempre repito em toda a aula, a galera que é veiaca aí já deve estar cansado de ouvir eu falar sobre isso, né? Que é o quê? Já usou algum medicamento? Tá usando algum medicamento? Sim. Como que tá usando? Essa pergunta, Farma, anota aí no seu material agora. Anota. Quem é que tá com o material? Quem é que tá fazendo a anotação aí, hein? Então, bora lá anotar isso aí, ó. Coloca bem grande. Coloca um coração aí. Já utilizou? Perguntas assertivas. Já utilizou algum medicamento? Como utilizou? Essa pergunta você deve usar em todos os seus atendimentos. Todos! Então, galera, por que eu escolhi esse tema? Né? Porque o inverno tá chegando, então você precisa estar preparado para atender os seus pacientes e para treinar a sua equipe. E aí? Já treinou a sua equipe? Já montou um treinamento aí para eles? Porque inverno tá chegando, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, todo mundo alinhado, todo mundo pronto para fazer atendimentos, para ter condutas assertivas aí. Então, ó, bora lá, aproveita aí esse material que você pode até treinar a sua equipe, tá?
Analisa comigo. Olha quantos profissionais que se formam no ano. Isso que a gente só tá falando de farmacêuticos, né? Se a gente for falar de atendentes, quantos profissionais estão aí fazendo curso técnico, estão se preparando para entrar no mercado de trabalho? Mas vamos pegar só os farmacêuticos. Quantos farmacêuticos se formam no ano? É uma galera se formando, né? É uma galera todo ano se formando. E farma, se você não se preparar, se você não estiver pronto, você vai ser engolido pela concorrência. Engolido pelo balconista, pelo atendente. Gente, não vamos generalizar. Eu sei que tem atendentes que sim, que respeitam o farmacêutico. Inclusive tem uma galera que entrou para farmácia essencial agora que são atendentes. Inclusive tem uma galera que tá participando aqui que eu sei que é atendente. Só que eu sei que tem atendentes que respeitam sim o farmacêutico, que o farmacêutico respeita o atendente. Mas eu sei também que tem farmacêuticos que não respeitam o atendente, que o atendente não respeita o farmacêutico. Então, farma, para que isso não aconteça com você, eu não sei se é o seu caso ou não, eu não sei exatamente quem é você, eu não sei exatamente qual é a sua dor nesse momento, eu não sei qual é a sua realidade nesse momento, eu não sei se você está desempregado, se você está passando por uma situação aí que está pensando em desistir, se você está desmotivado, enfim, eu não sei exatamente o que está acontecendo na sua vida, tá? A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, que você precisa se preparar, porque senão vai acontecer isso com você. Sim, você será engolido pela concorrência. De qualquer forma, se você não se preparar, não importa qual situação da vida você esteja passando agora. Tá? Vão passar por cima de você, sem piedade, sem perguntar se você tá bem, se você tá mal. Então, por isso, bora lá se preparar. Vamos lá, então? Vem comigo? Vamos começar essa aula? Então, a gente precisa, como eu falo, a primeira etapa é a gente entender sobre a doença, né? Uma forma bem resumida aqui pra você. O que é a tosse, tá? O que é a tosse? Né, um conceito aqui, né? A tosse, ela é um reflexo de proteção e ela serve para limpar as áreas, né? Para eliminar secreções excessivas. Isso quando é aquela tosse com muco. Então, sim, ela é um mecanismo de defesa, porque a tosse é produzida justamente para eliminar esse muco que está ali prejudicando esse paciente, certo? Uma coisa que você precisa entender muito importante é que existem 3 tipos de tosse, basicamente 2 tipos, né? Mas se você for aí, você vai ver nos materiais que existem 3 tipos de tosse. A tosse aguda, que é aquela tosse que dura até 3 semanas, que geralmente é essa tosse que nós farmacêuticos podemos tratar ali na farmácia, que sim, nós podemos fazer indicação farmacêutica. Quais são as possíveis causas de uma tosse aguda? Um resfriado comum, uma rinite, né, uma bronquite aguda, pode estar levando esse paciente a ter esse sintoma de tosse, ok? Um outro tipo de tosse é a tosse subaguda. O que diferencia uma tosse aguda de uma tosse subaguda? A duração, né? Uma tosse aguda é até 3 semanas. Já uma tosse subaguda, ela é de 3 a 8 semanas. Quais as possíveis causas? Asma e bronquite também. É claro que a gente fazendo aqui na hora que a gente vai atender o nosso paciente, por isso que eu falo das perguntas assertivas. A gente aqui vai conseguir o quê? Ajudar esse paciente a amenizar o sintoma dele, mas provavelmente ele vai ter que procurar ajuda médica. Principalmente se é uma tosse subaguda e uma tosse crônica. A tosse aguda, o que você vai fazer? Você vai fazer indicação farmacêutica e você vai fazer o acompanhamento, né? Aí você vai analisar se melhorou, se não melhorou, como é que estão os sintomas e depois você vai, então, encaminhar esse paciente por um outro profissional, por um especialista ou não, né? Deu por ali, entende? Faz sentido para você, farma? Então, outro tipo de tosse é a tosse crônica, né? A tosse crônica, então, é quando ela dura mais que 8 semanas. Então, aqui fica uma pergunta já para você, farma. Eu quero que você abra a sua cabeça, tá? Hoje, eu recebi uma pergunta de uma aluna. Ela falou, Dai, você comentou que você fala das perguntas assertivas. Então, durante a aula, gente, eu não tenho aqui para você, ó, agora vamos lá para as perguntas assertivas. Não. Durante a aula eu vou falando isso, então eu preciso que você abra o seu radar aí e preste atenção nisso. Enquanto eu tô falando da doença,
você já vai identificando, opa, peraí, isso aqui, então eu preciso perguntar isso aqui pro paciente. Se existe 3 tipos de tosse, e se essas tosses, o que diferencia uma da outra é a duração desse sintoma, qual que é a pergunta assertiva que eu tenho que fazer pro meu paciente aqui? Qual que é a pergunta assertiva? Eu sei que tem um delay aqui, demora para vocês me responder, mas eu vou ficar esperando. Qual que é a pergunta assertiva, Farma? Olha aqui, a Gi respondeu. Quanto tempo ele está tossindo? A Tatiane também respondeu. Quanto tempo ele está com tosse? A Tassi, há quanto tempo começou? Aqui também, a galera agora respondeu, ó. A Raíssa, há quanto tempo? A Tamires, quanto tempo ele tá com tosse? A Gabriele, como é a tosse do paciente? Por quanto tempo ele tá com tosse? A Qualis, a Ana, a Raíssa. Isso aí, Farma! Parabéns para vocês, exatamente. Qual que é a pergunta assertiva? Quanto tempo está com sintoma? Quanto tempo você está com tosse? Essa é a pergunta assertiva. Então, o paciente chegou para você. Ah, eu quero um xarope X. O que o entregador de caixinha vai fazer? Ele vai lá, ele vai pegar o xarope X e ele vai entregar para o paciente, ele vai mandar o paciente passar no caixa. Já o Farma Top, não, ele vai aproveitar aqui porque ele vai enxergar o quê? Uma oportunidade. Ele vai enxergar uma oportunidade para ele se mostrar, para ele se aparecer, no bom sentido. Porque o farmacêutico, para ser referência, para ser destaque, para ser autoridade dentro da farmácia, ele tem que se mostrar. Então, aqui, se o paciente chegar pedindo um xarope X, o Farmatop, ele vai aproveitar e vai falar o seguinte para o paciente. Ah, é para você mesmo esse xarope? Esse xarope X, paciente? Sim, é para mim mesmo. Para mim mesma. Eu poderia te dar algumas orientações, poderia te ajudar, né? Você vai sentir ali o paciente para você ver se ele quer um atendimento mais aprofundado ou se não. Às vezes ele só quer o xarope mesmo e ir embora. E daí tá tudo bem. Você tá com tosse seca? Pergunta pro paciente. Ele vai falar, ah, não, tô com tosse com catarro. O Droproxina vai ajudar esse paciente? Não. Então, por isso que eu falo que você precisa aproveitar as oportunidades, certo? Então, ok, a gente já vai chegar lá na frente. Tem a galera falando, ah, tosse produtiva, não produtiva. A gente vai chegar lá, tá? Vamos por etapa. Então, primeira pergunta que você tem que fazer para o paciente, quanto tempo ele tá com sintoma? Para quem que é o medicamento e quanto tempo ele tá com sintoma? E para quem que é, né? É adulto, é infantil, é idoso? Quem que tá com problema de saúde? Certo? Fechou aqui, galera? Então, a tosse crônica é aquela tosse que tá com mais de 8 semanas. Possíveis causas: asma, bronquite, doença do refluxo gastroesofágico, uma bronquite crônica, às vezes uma síndrome, né? O paciente tem ali uma tosse irritativa. Então, aqui você precisa perguntar sempre quanto tempo ele está com tosse. Já de cara você vai identificar se você pode fazer uma indicação farmacêutica ou não, tá? Então, repetindo, na tosse, que é até 3 semanas, o farmacêutico pode fazer a indicação farmacêutica tranquilamente. Passando de 3 semanas, você precisa encaminhar esse paciente para um médico, tá? Olha o que a Keila tá falando. Deixa eu ver o que a Keila falou. Olha, Dai, aconteceu com a minha avó. Ela apareceu com uma tosse e se queixava que o pulmão parecia cheio. Várias vezes foi no médico e só passava um xarope. Foi descoberta que era um tumor, um câncer. Olha só, né? A importância da gente conversar. Então, olha o aprendizado aqui, galera. Chega um paciente para você lá na farmácia. Você pergunta para ele se ele já usou o medicamento. Ele vai falar, ah, já usei o xarope X, o Y, o A, o B e o C. O que você vai fazer nesse caso? Você vai alertar que esse paciente precisa buscar a ajuda de um especialista. Que esse paciente ele precisa exigir que seja feito exames. Porque já foi usado xarope Y, X, Z e tudo mais e não teve melhora. Então, vamos investigar o que está acontecendo com esse paciente, vamos investigar. E vamos parar de só indicar xarope, vamos se preocupar com ele. Vamos alertar o que ele pode fazer, porque às vezes ele vai lá no médico, a pessoa chega lá na frente do médico, parece uma estátua, tem medo do médico, né? Porque médico é como se fosse Deus.
As pessoas ficam com medo. Quando chega na farmácia, pergunta tudo pro farmacêutico, mas pro médico não abre a boca, né? Vai dizer que não é desse jeito. Chega lá na frente do farmacêutico, pergunta tudo, quer saber tudo, né? Então, a gente às vezes precisa alertar esse nosso paciente que ele precisa buscar um especialista, fazer exames e tudo mais, ok? Obrigada, Keila, por compartilhar aí com a gente, que fique com o aprendizado aqui pra galera, né? Ok. Depois de sabendo, então, que existe esses tipos de tosse aguda, subaguda e crônica, existe outro tipo de tosse, né? A tosse produtiva e a tosse não produtiva. A tosse produtiva é aquela tosse que tem muco, que tem catarro, que vem acompanhada de expectoração. É aquela que é considerada benéfica. Por quê? Porque tá ali, nosso organismo está produzindo a tosse para que elimine essas secreções, né? E impede que essa obstrução do trato respiratório. Então, sim, ela é benéfica. Então, por isso que precisa ser feita a indicação correta. Porque se esse paciente está com uma tosse produtiva, você vai lá e faz uma indicação de uma hidropropizina, o que vai acontecer? Pode ser até que ele piore, tá? Então, esse tipo de tosse, ela geralmente está relacionada com quais doenças? Bronquite crônica, às vezes uma patologia aguda com menor gravidade. Como que eu vou saber, Dai? Diagnóstico, a gente não faz diagnóstico, né, farma? Mas através dos sintomas, você já consegue ter aí vários alertas, né? Outra pergunta assertiva. Qual que é a cor da secreção? Paciente, você tá com tosse seca ou com catarro? Tem catarro. Qual que é a cor da secreção? É branquinha, é clarinha. Opa, pode ser, então, uma patologia aguda com menos gravidade. Não, eu tô com uma tosse, o catarro tá amarelo, o catarro tá verde. O que significa? Que é uma infecção bacteriana. Possivelmente ele está com uma infecção bacteriana. Tem mau cheiro? Pergunta para o seu paciente. Mais um ponto, mais um alerta. Pode ser uma pneumonia, por exemplo. Tem sangue quando tosse? Pergunta, farma. Tem que perguntar. Não é só ir lá e fazer indicação farmacêutica sem fazer as perguntas, não. Tem que perguntar. Pergunte o óbvio, sempre pergunte o óbvio para o seu paciente. Depois da tosse produtiva, tem então a tosse não produtiva, que é o contrário. É aquela que não tem secreção, tá? É uma tosse irritante. Ela é seca, é a tosse seca. Quais as possíveis causas? Asma, laringite, faringite, pode ser um câncer de pulmão, que é o caso ali da avó da Keila. Então, mais um alerta. Outra coisa, geralmente a tosse seca, ela é mais intensa durante o dia ou durante a noite? Conta pra mim aqui, quem que sabe essa? Quero ver quem que sabe. A tosse seca, ela é mais intensa durante o dia ou durante a noite? Olha só, isso mesmo, você colocou à noite, a tosse seca, geralmente ela é à noite. Então aqui, ó, hashtag de cada DAI, hein? Sabe aquele paciente que chega aí na farmácia e às vezes ele não sabe identificar se ele tem muco, se ele não tem? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Eu tô lá atendendo e eu falo, tem secreção? Tem catarro? Ele fala, tem. Tem, mas é pouquinho. E fica ali, nem ele sabe que tipo de tosse que ele tem, né? Obviamente. Não é o paciente que tem que saber, é a gente que tem que estar ali, ter esses pontos chaves, ter essas perguntas assertivas ali na manga para poder ajudar ainda mais o paciente. Então fica aqui, você pergunta para ele assim, mas essa tosse é mais intensa durante o dia ou à noite? Aí ele vai falar à noite. Então, possivelmente ele tá com uma tosse irritante, uma tosse seca, uma tosse não produtiva. Então essa fica uma pergunta aí assertiva para você, tá, farma? Anota a hashtag de cada DAI e pergunta se essa tosse é à noite ou se é durante o dia. Outra coisa que você precisa perguntar para o paciente, se ele faz uso, se ele é fumante, tá? Pergunta, é fumante? Por quê? O tabaco é irritante. Ele é irritante para o trato respiratório, né? Então pode agravar ainda mais os sintomas, pode causar tosse. Então, outra pergunta assertiva.
Que mais? Então você vai fazer o que aqui? No tratamento não farmacológico, que é a próxima etapa, depois de você fazer a indicação farmacêutica, você vai incentivar ele a abandonar o cigarro. Sim, farma, porque é uma orientação aqui a mais que você está dando para o seu paciente e é aquilo que eu falo, ele vai ver que você tá preocupado com ele. Vai ver que você realmente quer ajudar ele, por isso que é importante. A questão dos medicamentos. Utiliza algum medicamento? Usou algum medicamento para tratar esse sintoma? Utiliza algum medicamento de uso contínuo? Né? Tem alguns medicamentos que têm como reação adversa causa tosse seca. Os inibidores da ECA, por exemplo, captopril, enalapril, ramipril. Então, se é um paciente idoso, nunca se esqueça de perguntar: usa algum medicamento contínuo? Usa algum medicamento para hipertensão? Qual? Possivelmente pode estar causando essa tosse. Então, fica mais um ponto para você de alerta. Fechou, farma? Pegaram isso aí? Outra coisa que tá aqui que eu já ia esquecendo. Pergunta para ele se ele tem dor esofágica, se ele tem refluxo. Porque sim, um paciente que tem refluxo gastroesofágico pode estar causando tosse. Ele tem azia, tem queimação na boca do estômago. Como que tá essa questão? Tá super relacionado. Outra pergunta assertiva. Fechou, galera? Outra coisa que você tem que analisar. Existem outros sintomas? Esse paciente, ele tá com outros sintomas? O Elton falou, captopril é um grande vilão. Não só o captopril, né? Tem tantos outros também, né? Mas o mais citado é o captopril. Tem outros sintomas, será? Além da tosse, além do catarro, com cor, sem cor. Tem congestão nasal? Tem fadiga? Tem coceira nos olhos? No nariz? Espirra? Sim, pode ser o quê? Pode ser uma rinite. Tá com dor na garganta? Tá com coriza? Tá com febre? Com calafrio? Com dor de cabeça? Com mal-estar? Com dor no corpo? Pode ser o quê? Um resfriado. Tá com dor facial? Inflamação nos seios nasais? Às vezes a pessoa baixa a cabeça, ela sente dor. Tem mau hálito, dor de garganta, febre. Pode ser o quê? Sinusite. Então, a tosse, geralmente, ela pode vir sozinha ou ela pode vir acompanhada de outros sintomas. Então, outra pergunta, farma. Quais os sintomas? Além da tosse, tem outros sintomas? Ou só a tosse? Tem dificuldade de respirar? Tá com falta de ar? Tem chiado no peito? Pode estar relacionado com o quê? Com asma, com bronquite? Falta de ar, cansaço durante esforço físico, sensação de aperto no peito. Pode ser uma doença pulmonar obstrutiva. Então, galera, sempre mais além. Sempre mais além, sempre questionar o paciente. Tá com rouquidão, teve perda de peso, dor de cabeça, chiado no peito, falta de ar, pode ser câncer de pulmão. Então, nunca dispense um medicamento sem fazer entrevista com o paciente, farma. Nunca faça isso. Essa chave precisa virar na sua cabeça. Inclusive, quem tiver virada de chave, coloca aqui pra mim naquela nossa chavinha lá, tá? Como eu vou falando, se você tiver algum aprendizado, se eu falar alguma coisa pra você que fez sentido, que foi legal, coloca a chavinha aqui pra mim, porque daí eu consigo já visualizar que eu bato o olho e eu já vejo que tá fazendo sentido pra você, tá bom? Isso me inspira pra eu continuar e saber que eu tô no caminho certo. É o nosso combinado aqui, a galera veiaca já sabe disso, tá bom? Então nunca faça uma indicação farmacêutica sem fazer entrevista com o seu paciente, sem ir mais além. Sabe, teve uma época assim que quando eu realmente descobri o sentido da minha profissão, quando eu trabalhava na época do balcão, eu sempre ficava na minha cabeça assim, o que mais que eu posso fazer para ajudar esse paciente? O que mais? Olha aí, tô vendo as chaves, hein? Tô vendo as chaves. A Maia, a Letícia, a Keila. Que show! O que mais que eu posso fazer por ele? Será que tem alguma coisa que eu posso, uma orientação? Será que tem uma orientação de tratamento não farmacológico?
alguma pergunta, o que mais eu posso fazer para ajudar esse paciente? Sempre a gente pode ajudar mais, né? Sempre, sempre, sempre. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Chegou um paciente para você, ele tá com tosse. Primeira coisa que você tem que abordar esse paciente, né? Abordar ele, fazer a entrevista para identificar o tipo de tosse que ele tem. Se é uma tosse produtiva, se é uma tosse não produtiva, quanto tempo ele tá com tosse, se é uma tosse aguda, se é uma tosse crônica. Então você vai analisar os dados, né? Você vai coletar os dados, analisar e fazer as perguntas certas. Recapitulando, quais são as perguntas? Quem é o paciente? Criança, adulto, idoso? Quanto tempo está com tosse? Tosse com catarro, sem catarro? Tosse à noite, mais intensa à noite ou durante o dia? Usou algum medicamento? Como? Qual? Usa algum medicamento contínuo? É diabético? Faz uso de cigarro? É fumante? Faz as perguntas. Tem outros sintomas? Espirro, garganta, fadiga, coriza, congestão nasal? E aí você vai então para o tratamento farmacológico. Tá certo? Então vamos entrar agora nessa parte de tratamento farmacológico, de indicação farmacêutica. Ok? Entrando então agora nessa parte de tratamento farmacológico dentro da tosse produtiva. Tosse não produtiva. Quais são as opções de tratamento para tosse não produtiva? Primeira coisa, o que é de opção aí são os xaropes, né? Você vai fazer uma indicação de um xarope. Por exemplo, um clobutinol mais doxalamina. Qual que é o nome comercial? Itos Plus. Então, chegou um paciente novo, você identificou, fez as perguntas, tudo certinho, identificou, ele tem tosse não produtiva, ele tá com tosse seca. Então, eu vou fazer uma indicação para ele de um antitussígeno. Por exemplo, o Itos. Outro exemplo, dropropsina. Outro exemplo, cloperastina, que é o Sequi. Daí, qual a forma de utilização? Aí vai depender do paciente, né? Se esse paciente for adulto, acima de 12 anos, 10 ml 3 vezes ao dia. Geralmente o xarope é 10 ml 3 vezes ao dia. Se for uma criança, você optar pelo xarope Itos Plus, que é o clobutinol mais doxalamina, acima de 3 anos, aliás, já pode ser indicado de 2 anos, tá? De 2 a 6 anos vai ser 5 ml 3 vezes ao dia. Se essa criança for mais de 3 anos de idade, aí você pode aumentar a dose, tá? Para 7 ml. O paciente tem 2 anos de idade, então vou diminuir a dose, 2 ml e meio. O paciente tem 3 anos de idade, 5 ml. O paciente tem 4 anos de idade, 5 ml. O paciente tem 6 anos de idade, 7 ml. Entende? Você tem que ir, porque se você for lá verificar, geralmente é de 2,5, de 2 a 3 anos, 2 ml a 5 ml. Então, você tem que analisar a idade desse paciente. De 3 a 6 anos, geralmente é de 5 a 7 ml. Então, fica ali no meio termo, tá? Analisa qual que é a idade dessa criança, vai lá, anota certinho na caixinha pra mãe, pergunta se a mãe entendeu, bonitinho, aquela coisa lá pra reforçar que ela entendeu como que é para utilizar o medicamento. Dropropsina, você vai ver que tem 2 apresentações. Tem a dropropsina de 3 mg, que é para adulto, e tem a dropropsina de 1,5, que é infantil, tá? E tem também gotas. Para uma criança, é melhor que talvez que seja em gotas, certo? Se for uma criança de 2 a 3 anos, mais uma vez, é a mesma quantidade, de 2 a 5 ml. Acima de 3 anos, aumenta um pouquinho a quantidade, tá? Se for gotas, de 4 a 8 gotas, tá? Para uma criança acima de 2 anos de idade. E para crianças acima de 3 anos, aí aumenta um pouquinho. Você pode orientar a dar 15 gotinhas, tá? Daí, se o paciente for adulto, aí você escolhe lá, dropropsina 3 mg. Qual a quantidade? 10 ml 4 vezes ao dia. Pode dar gotas também para adulto? Pode, mas é melhor que seja em xarope, porque ele tem a dosagem um pouco maior, vai facilitar para esse paciente do que ele ter que utilizar gotas. O outro exemplo de xarope que eu comentei é o cloperastina, que é o Sequi. Também é utilizado para tosse seca, tá? Adulto, 10 ml 3 vezes ao dia. 10 ml 3 vezes ao dia. Fechou?
Muito cuidado com criança, tá? Se essa criança tem febre, tá com perda de apetite, com sonolência, com choro, às vezes persistente. Muito cuidado. A Vilma perguntou, por quantos dias pode tomar? De 5 a 7 dias. Faça o acompanhamento e verifica se o seu paciente, como é que tá, se ele tá melhorando, se ele teve piora, se ele não teve. Por isso que é importante acompanhamento, tá? Sempre fazer acompanhamento com o paciente. Dai, quais as opções de xarope para tosse produtiva? Ambroxol, acetilcisteína, bromexina, todos esses são xaropes expectorantes, tá? Dentro do curso Farmácia Essencial, a gente fez agora uma tabela. A Karina, que está me ajudando com os materiais do curso Farmácia Essencial, fez uma tabela bem bonitinha lá com os xaropes. A gente vai tá colocando, acredito que até amanhã, lá na plataforma para vocês baixar essa tabela e deixar lá na farmácia. Por quê? Porque xarope é um negócio muito complicado, né? Porque tem muitos xaropes. E aí a gente fica ali até meio perdido, às vezes, em qual fazer a indicação. Então, essa tabelinha vai ter bem certinho qual a forma de utilização, o horário para adulto, para infantil e para criança. E aí vai facilitar o seu dia a dia, tá, Farma? A galera que é do Farmácia Essencial, vou colocar lá na plataforma para vocês. Aí você consegue baixar essa tabela e deixar lá na farmácia. Colocar, às vezes eu não sei como que é aí na farmácia. Teve uma farmácia que eu trabalhava que os xaropes era tudo junto, sabe? Era tudo junto. A gente tinha assim, os medicamentos eram guardados por indicação, né? Xarope era num lugar, medicamento para constipação era no outro, medicamento para resfriado era tudo junto, era desse jeito. E aí você pode até deixar essa tabela meio que por ali, sabe? Para quando você for fazer atendimento, já pegar aquela tabela e consultar ali qual o melhor xarope para o teu paciente, qual a forma de utilização. Isso vai facilitar o seu dia a dia. Até que chega um dia que você grava isso, né? Vai ficar fácil. Mas no começo é assim, você vai ter que ficar consultando, tá? A Ana perguntou, A Ana Paula perguntou, você pode indicar um xarope sem açúcar? Um exemplo, o SPEC. Xarope sem açúcar é difícil, né? A maioria tem açúcar. Tem um xarope de guaco, tem também um de ambroxol, só que eu não lembro o nome comercial dele, que é sem açúcar, Brondilat. Se eu não me engano é o Brondilat, que é sem açúcar. Tem também um guaco da caixinha verde, que é sem açúcar. O SPEC também é sem açúcar, né, galera? Muito cuidado com o SPEC, tá? Porque ele tem ali expectorante e tem também para tosse seca. Aí eu vejo que a galera dá-lhe indicar SPEC, né? Dá-lhe indicar SPEC. Por quê? Porque é um medicamento equivalente e geralmente esses medicamentos dão uma comissão legal. A farmácia consegue comprar com um preço bom, mas existe outras opções também, farma, que é comissionado e que é melhor para o paciente. Então, muito cuidado, tá? Aquele paciente que está com tosse seca, SPEC é uma boa opção. Mas um paciente que está com tosse com catarro, não é boa opção SPEC. Por quê, Dai? Porque ele tem antitussígeno na formulação. E se você for olhar, ele é muito mais antitussígeno do que expectorante. O expectorante dele é uma quantidade mínima. Então, muito cuidado, tá? Se o paciente está com tosse com catarro, não indica SPEC. Se o paciente está com tosse seca, legal, é uma boa opção, tá? Essa questão de xarope sem açúcar, que era, hashtag dica da Dai. O que fica aqui como dica pra você? Geralmente sem açúcar é para paciente diabético, né? Às vezes você aí na farmácia não tem um xarope sem açúcar. Galera, não é só o xarope que vai fazer diferença na vida desse paciente. O açúcar que tem nesse xarope, às vezes nem é tão grande assim. Então, orienta o seu paciente, né? Faça acompanhamento com ele, como que tá a alimentação, como que tá o nível aí, né, de glicemia, tudo mais. Não é só o xarope sem açúcar que vai mudar a vida dele, tá? Só um alerta aqui. Olha aí, a Flaviane falou, se a diabetes estiver controlada, pode usar um xarope com açúcar? Você vai fazer acompanhamento com esse paciente, tem que fazer o alerta para ele, acompanhar, né? Se você não tiver um xarope ali que seja sem açúcar, fala pra ele, né, como que funciona, como é a alimentação dele, tá usando medicamento, tá controlada, tudo isso aí vai levar em consideração, ok? Bora lá? Continuando. Ok, Dai, então
aprendi a fazer aqui, identifiquei os tipos de tosse, perguntas assertivas, entendi a importância do farmacêutico fazer essas perguntas assertivas para realmente poder ajudar. Então, o que é, gente? Eu adoro essas aulas sobre tosse, porque assim, tosse parece uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão bobinha. Ah, é só uma tosse. Vai lá, indica o xaropinho e boa. Mas e não é desse jeito, né, Farma? E não é. O negócio, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Ó, a Keila contou aqui pra nós, né? A avó dela, dá-lhe usar xarope, foi ver que tava com câncer de pulmão. Então, gente, não é simples, não é uma simples tosse. A tosse pode indicar muita coisa. A tosse é um sintoma grave ou não. Quem vai identificar isso? Nós. Até quando eu dou essa aula de sobre tosse, eu gosto de citar uma história que aconteceu comigo, uma história real, hein? Hashtag vida real aqui agora. Eu trabalhava numa farmácia X, numa cidade Y, e aí tava lá na farmácia, tava lá esperando o cliente, e de repente chega o cliente e uma colega foi fazer o atendimento. Quando ela chega para fazer o atendimento, o paciente fala para ela que tá com tosse. Tá? Gente, isso é real. Eu vou contar a história e eu quero que você fale pra mim se você já viu isso alguma vez na vida. Se você conhece alguém que fez ou se você já fez, presta atenção na história e me conta. A paciente chegou e falou assim, eu tô com tosse, gostaria de um xarope pra tosse. Nem lembro se foi exatamente isso, mas enfim, o paciente tava com tosse. Ela, tá bom, virou as costas, foi lá na prateleira e pegou vários xaropes. Sei lá, 5 xaropes. E colocou em cima do balcão pro paciente. Ó, eu tenho esse xarope, eu tenho esse, eu tenho esse. Esse aqui custa R$5, esse aqui custa R$10, esse aqui custa R$15. Opa! Complicado, né, gente? Complicado. Ver um tipo de atendimento desse chega a doer na alma. Chega a doer na alma. Meu Deus do céu, eu quase surto. Já viu alguém fazer isso, Farma? Já viu? Conhece alguém que fez? Você já fez? Fica aí pra você refletir, tá? Inclusive, se já estava conversando com uma aluna, ela falou, Dai, eu lembro uma história, eu vi que você contou assim do xarope. E eu me lembrei que um dia eu fiz isso. Eu fiz isso. Só que hoje eu não faço mais. Hoje ela é dona de farmácia. Hoje ela abriu uma farmácia, inclusive tem live com ela no IGTV. Ela contou toda a história dela, a jornada dela, como que foi para ela abrir a farmácia dela. E ela fala, hoje jamais, eu nunca mais fiz isso, não faço mais. Deus me livre. Ela falou para mim. Olha aqui também, a Letícia falou que já, viu? A Priscila sim, várias vezes. A Letícia, já fui atendida sim. A Catiane também falou que já. Pois é, galera. Espero que depois dessa aula você não faça esse tipo de atendimento, tá? O Carlos diz, já fiz, porque na maioria das vezes, como fazemos a indicação, o cliente quer o mais em conta e pensa que nós aqui queremos vender o mais caro. É por isso que você não tem que mostrar o preço para ele. Você não tem que mostrar. Você vai lá no mais caro. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Primeira coisa que você vai fazer, você tá com tosse produtiva, você vai lá, vai pegar o mais caro. Claro que você vai olhar para o paciente vai olhar para o paciente, dependendo das condições dele, obviamente. Vai lá no mais caro, vamos supor. Custa R$20, ó, esse xarope aqui, você vai usar assim. Aí o paciente vai falar, mas não tem mais barato? Aí você vai lá e olha, vou dar uma olhada. E traz para ele o mais em conta. Esse é o jogo, galera. Quando você vai comprar qualquer outra coisa, você acha que o vendedor vai te mostrar o mais barato de cara? Não! Farmácia é um estabelecimento de saúde? Sim, mas é um comércio também. Preciso vender para ganhar dinheiro. Claro que vai depender de paciente para paciente. Você pode de cara observar isso. Respeitar essa individualidade do seu paciente. Não quer dizer que é o melhor, né? Mas enfim, fica aí. Você vai colocar lá, isso é 10, isso é 15, isso é 20. O que o paciente sabe, pelo amor de Deus? O que o paciente sabe, o que é melhor, o que não é? O de 5, de 10, o de 20. Esse não é tipo de atendimento de um farmatop. Você tem que ter postura assertiva, conduta. Não ficar ali. Isso é tipo de postura passiva.
Um farmacêutico que faz esse tipo de atendimento, isso é postura passiva. A pessoa não tem poder de decisão, a pessoa ela não tem conduta, ela não tem postura, é aquela que tanto faz, pra mim é indiferente, qual que você vai levar, qual que é melhor, pra mim tanto faz. Isso é postura passiva. Um farmatop tem postura assertiva. Tem poder de decisão. Ele não fica ali, ó, no chove, no molha. Não. Bom, vamos lá, gente. Próximo passo agora, tratamento não farmacológico, né? Quais as opções de tratamento não farmacológico? Vamos lá, quero saber, que eu tô vendo, hoje a nossa aula tá bem interativa, né? Eu quero ver vocês participando, quero ver vocês fazendo a coisa acontecer aí. Coloca pra mim aqui agora nos comentários. Quais as opções de tratamento não farmacológico? O paciente chegou lá com tosse, você fez as perguntas assertivas, você identificou o tipo de tosse, você fez a indicação farmacêutica, agora chegou o terceiro passo, que é fazer orientação de tratamento não farmacológico. A Dora é aluna, né? A Dora é aluna que, ó, de cara já falou a opção de tratamento não farmacológico. Muita água. Muita água, Dora. Perfeito. Muito bem. Isso aí. O que mais, gente? Além da água. A Ana também falou. Beber muita água. Inalação, ingestão de água. Show! Ó, inalação. Inalação perfeito, uma ótima opção. Você já pode fazer uma venda adicional de um soro fisiológico. Um chá quente, alimentos para melhorar a imunidade. Faz a inalação. Aliás, quando você vai fazer a orientação da inalação, você pode oferecer o nebulizador, o soro fisiológico, e aí você já vai para o quarto passo, que é a venda adicional. Mel com alho, gengibre, o Wellington falou, vitamina C. Isso aí, galera! Perfeito! Então, aqui no tratamento não farmacológico, água, alimentos, chá quente, desaconselhar o tabagismo, né? Tudo isso vai ajudar, é algo a mais que você pode fazer para o seu paciente. Depois vem o quarto passo, o que é? Vendas adicionais. Vitamina C, um polivitamínico, um soro nasal, um soro, né, para aplicar direto, um spray de soro fisiológico, ou até mesmo para fazer inalação, um chazinho de gripe, dependendo dos sintomas que ele tá, um lenço de papel. Tudo é válido, né, galera? Tudo é válido, mais simples que seja, vai fazer diferença na vida do seu paciente. Pastilha, o Flaviane falou aqui, ó, pastilha, caso esse paciente ele tá com irritação na garganta ou com uma tosse seca, a pastilha vai ajudar a lubrificar a garganta. Um chá de alho e cebola. Olha aí, gente, que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo, galera. Maravilhoso ver que vocês estão no caminho certo, tá? A Janaína falou vitaminas. Janaína é aluna. Josiane, chá, inalação. Eu puxo a sardinha pros meus alunos, óbvio, né? Mas tô vendo que tem uma galera aqui que não é aluno ainda e que também tá respondendo. A Vilma falou tomar bastante água. A Letícia, pode indicar própolis? Pode. Claro, pode sim. Perfeito, galera. Então é isso, né? Nessa aula eu te expliquei todo o passo a passo de um atendimento. Beijo, fui. Gratidão a todos vocês e até amanhã. Fui, gente. Tchau.